Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Nos últimos dias eu tenho passado por uma crise de criatividade porque é meio difícil você querer falar da física e tal quando você tem toda essa situação com o Covid acontecendo. E além de tudo, vídeos em que falam sobre o Covid não têm sido distribuídos, então você tem um alcance tão pequeno que ninguém vê o que você faz. Eu acho que é o assunto mais importante que tem acontecido, então, independente disso, eu quero continuar falando sobre esse assunto, mesmo que atinjam poucas pessoas. As pessoas têm se perguntado muito sobre essa questão do distanciamento social, ou seja, como é que os governos estão tratando, impedindo as pessoas para ficarem em casa, evitarem aglomerações. Tem muitas pessoas que têm demonstrado dúvidas de por que isso funciona, como isso funciona. E aí, recentemente, o Washington Post colocou uma série de animações, são simulações, na verdade, não animações, mas que são bem interessantes para mostrar como isso funciona. E eu acho que eu posso explicar para vocês o que está sendo dito ali de uma outra maneira para mostrar por que os diferentes ações que a gente pode tomar podem ser tomadas. É importante a gente entender como é que é a evolução natural, entre aspas, do vírus. Como é que o vírus espalha na população. Se a gente quer entender como a evolução do número de pessoas infectadas acontece, a gente tem que entender algumas coisas. O primeiro lugar é o crescimento exponencial. Isso é a lei matemática que explica como o número de pessoas infectadas cresce com o tempo. É meio fácil entender que quanto mais pessoas infectadas, mais outras pessoas podem ser infectadas. Então, o número maior de pessoas infectadas implica que mais pessoas vão ser infectadas no dia seguinte. Se a gente for olhar isso na matemática, a gente pode falar, então, que o número de pessoas que vão ter infectadas amanhã, ele vai depender do número de pessoas que estão infectadas hoje e mais um número que é uma proporção de quão infecciosa é aquela doença e outras coisas assim. O que você percebe é que quando você começa a acumular esses crescimentos, a velocidade de novos casos vai aumentando. Então, nisso você pode ter um caso, no dia seguinte 2 casos, no terceiro dia 4 casos. Mas na hora que você vai fazendo isso, você vai ver que depois de 16 dias, você já vai ter mais de 60 mil casos, começando com 1. Então, a velocidade do aumento é muito grande. Então, de poucas pessoas, você pode rapidamente estar num estado que você vai ter muitas e muitas e muitas pessoas infectadas. Essa é a grande coisa do crescimento exponencial. Ele, com cada vez que você vai ter mais pessoas, mais rápido a doença se espalha. Vamos olhar aqui então no site, eu vou colocar aqui no link do Washington Post. Então isso aqui que ele está mostrando que é uma evolução exponencial. No início, vamos falar aqui nos Estados Unidos, você tinha um caso no dia 22, você tinha um caso no dia 23, vai evoluindo. Já no dia 24 você tinha 2, depois você vai para 5 e assim vai indo. Cada dia vai crescendo um pouco o número de casos, mas a taxa que eles vão crescendo é exatamente a mesma. Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, 278 em 221, como seria do dia 6 para o dia 5, ele passou de 221 casos para 278. Isso dá uma taxa de 25%. Se você for olhar aqui, apesar do crescimento aqui no dia 8 de março parecer ser muito maior, você vai ver que de 605 para 537 é 12%. Na verdade, aqui ele até diminuiu um pouco. E aqui você vai ver no dia 10 para o dia 9. Então você vai ter 959 casos e contra 605. Então você vai ter 58% de aumento de casos. Então você vai ver que o número que o crescimento ele segue mais ou menos uma constante, obviamente não é exatamente igual, mas quanto mais casos tem, mais rápido ele vai crescendo. Essa é a questão do crescimento exponencial. E o que acontece, e isso o Átila explicou diversas vezes, explicou muito, muito melhor do que eu posso sonhar em explicar, a grande questão do coronavírus não é, em primeiro caso, a mortalidade. Porque se for ver a mortalidade, é razoavelmente baixa, mas a grande questão, o grande problema dele é que ele causa um número de internações bem alto. Ele causa aí de 15% a 20% de internação das pessoas que pegam a doença. Então, com isso, significa que muitas pessoas acabam indo no hospital. Então, se o
continua crescendo de maneira livre, sem nenhum tipo de controle, com o tempo você vai poder ter tanta gente nos hospitais não ter mais condições de dar um atendimento apropriado para aquelas pessoas, e com isso as condições de mortalidade acabam aumentando. Então é isso que acontece. Então a gente tem algumas soluções que a gente poderia fazer, e aqui que é bem interessante a gente poder olhar. O pessoal do Washington Post, eles fizeram uma simulação onde eles mostram então como é que seria a evolução se você aplicasse alguns conceitos de distanciamento social. E é isso que a gente vai ver aqui agora. No primeiro exemplo que eles mostram, ele está deixando sem nenhuma barreira. Então as pessoas vão contaminando umas às outras, são as bolinhas que são ali marrons. E daí o número de pessoas que vai contaminando vai crescendo sem parar. Até chega um momento que ele basicamente contaminou toda a população. Daí o número de contaminados que aqui a gente não está levando em consideração mortes, vai diminuindo. Mas você vê que o pico subiu muito rápido e ele chegou quase no máximo. Ele chegou a um número gigante, quase a população inteira estando contaminada, para depois começar a cair. A gente pode até olhar isso de novo para poder ver. Então vocês vão ver que mesmo a outra simulação, o resultado vai ser extremamente parecido. E é isso que a gente espera se você não faça nenhuma ação. Você vai chegar num momento que quase toda a população vai estar infectada. Então os sistemas hospitalares vão estar completamente já sem condições de atender. Daí, provavelmente aqui, você teria um número de mortes muito grande e isso diminuiria com o tempo. Você chegaria, então, num curto intervalo de tempo, quase toda a população afetada. A primeira coisa que a gente pode fazer em relação a isso seria o que a China fez. A China tentou bloquear as pessoas dentro de Wuhan. Elas tentaram colocar barreiras em torno e impedir as pessoas de sair. Então, fazer quase uma quarentena forçada. O grande problema de quarentenas forçadas é que as pessoas podem escapar. Uma pessoa pode fugir, ela pode escapar dos sistemas e acabar saindo. Uma pessoa que entrou para entrar em contato, um entregador de comida, qualquer coisa assim, ele pode transportar essa doença para fora. E o que acontece é quando você só trata aquele grupo que está dentro, fechando eles, se uma pessoa escapa, o problema começa na outro lado da população. E é isso que eles mostram aqui nessa segunda simulação. Você tem uma barreira, e essa barreira ela está mostrando. Daí aqui, quando começa a ter pessoas escapando, a barreira, vamos falar, abrindo um pouquinho, algumas pessoas com a doença começam a escapar para o grande lado da população. E aí, daquele lado, começa a ter um aumento grande de infecções. A primeira coisa que você pode observar, que é bem interessante, é que quando você coloca a barreira, o tempo da doença se espalhar aumentou muito. Antes, se você for olhar no caso anterior, ele tem um pico muito rápido onde todo mundo se torna infectado. Aqui você vai ter dois picos. Primeiro, quando o primeiro grupo lá, vamos falar, Wuhan, foi infectado, e depois, quando pessoas começam a escapar e ir para os outros lados, você tem um aumento na população geral do segundo lugar. A quantidade de pessoas infectadas aqui, ao mesmo tempo, diminuiu bastante. Então você vai ter que o intervalo das pessoas infectadas cresceu muito, então você coloca menos pressão. Mas mesmo assim, é uma situação que você chega a ter uma boa parte da população infectada ao mesmo tempo, o que é bastante problemático. Uma terceira opção que a gente teria seria, então, o que a gente está falando aqui do distanciamento social. E essa é uma coisa muito interessante. No distanciamento social, você pede para as pessoas ficarem em casa, evitarem contatos, evitarem sair. E como é que eles demonstram isso nessa simulação? Eles falam que algumas bolinhas vão ficar paradas e só algumas vão se movimentar. Então, nesse caso, eles estão falando que 1/4 da população vai se movimentar e 3/4 vai ficar parado em casa, que é o que a Itália está fazendo, por exemplo. Está pedindo para as pessoas não se movimentarem e só as pessoas que tentarem diminuir todas as aglomerações possíveis. Quando você faz isso, então você vai ver que agora você tem muito menos bolinhas se movimentando e você vai ter agora a evolução da doença está sendo muito mais lenta. Ela está crescendo pouco e o tempo dela crescer foi bastante mais longo do que o das outras simulações. Então você vai ver que aqui ele chega num intervalo daqui para cá, que basicamente por todo o intervalo você vai ter gente, mas ela está crescendo numa taxa muito menor. Uma outra coisa que a gente pode fazer, aqui a gente falou que 1/4 da população estava livre para se movimentar. Vai imaginar aqui uma simulação que
oitavo da população não pode se movimentar. Então, um distanciamento social muito mais extremo. Então, aqui são somente as pessoas essenciais, bombeiros, pessoas do supermercado, farmácia, sei lá, médicos que estão permitidos a se movimentar. E quando você faz isso, você vai ver que a taxa de infecção é muito, muito mais lenta do que em todos os outros casos. Então, a velocidade que as infecções ocorrem é tão mais baixa que você já começa a ter as pessoas curadas e ainda você atingiu e nem toda a população ainda recebeu a doença. Então, você consegue restringir muito o espalhamento da doença, diminuindo muito a pressão no sistema de saúde. Então, se a gente for olhar aqui os 3 resultados possíveis, a gente vê, então, que, primeiro, a doença se propaga de maneira livre. Na segunda, ela tem um controle, mas a quarentena vai fugir. Então, quando você escapa, o resto da população vai se tornar infectado de maneira rápida, mas você consegue aumentar um pouco o tempo da doença. No terceiro caso, você consegue diminuir o número de pessoas infectadas e você consegue controlar também para espalhar muito mais o tempo para as pessoas se tornarem infectadas. E no quarto lugar, você, com distanciamento social pesado, tipo que a Itália está fazendo, você consegue diminuir muito o número de pessoas infectadas simultaneamente. Se a gente for olhar em casos, a Itália está fazendo esse último caso aqui, todo mundo fica em casa, ninguém pode sair. A China começou fazendo a quarentena, mas também eles forçaram um distanciamento social, então eles fizeram os dois. E a Inglaterra está propondo fazer o primeiro caso, que eles estão falando lá do caso que eles querem que a maior parte das pessoas se contamine rápido para que o país desenvolva o herd immunity, a imunidade de grupo. O problema é que a gente sabe que, como eles não estão fazendo controles para segurar a doença, isso vai aumentar uma explosão no número de pessoas que estão infectadas simultaneamente. Então, só olhando essas simulações, e eu vou deixar para vocês aqui o link dessas simulações, a gente consegue entender um pouco o porquê, os sistemas, a Organização Mundial de Saúde, muitos países têm recomendado as pessoas evitarem o contato. Porque essa é a maneira que a gente tem de evitar um crescimento exponencial, que seria basicamente a ruína do sistema de saúde, e você passar para um crescimento muito mais lento, que permitiria que pessoas fossem tratadas e com isso, no final das contas, você tivesse a mortalidade muito menor. E isso é importante, assim, de novo, é importante ouvir o que as pessoas vão falando. Fazer a quarentena própria, evitar aglomerações, evitar ir em manifestações, coisas assim que podem sim piorar e aumentar o número de infecções em torno. Então, isso aqui ilustra bem porque essas ideias não são malucas, elas são uma maneira que a gente tem de até entender melhor sobre a doença, a gente evitar o máximo possível qualquer tipo de aumento da doença. Beleza? Então aqui um vídeo um pouco mais sério hoje, mas eu queria falar sobre isso e eu achei isso aqui muito ilustrativo para mostrar para vocês porque essas medidas estão sendo tomadas e vão ser tomadas em mais lugares, em mais países ao longo das próximas semanas. Beleza? Então aqui, ficamos por aqui, aquele abraço e falou!